Abra sua Bíblia em 1 Reis 18, 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias chegou para o povo e perguntou: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se Baal é Deus, segue. Eu quero falar um pouco hoje sobre caminhos, escolhas. O caminho que Deus tem preparado para nós. E a escolha que nós devemos fazer. Ele não nos obriga a andar no caminho dele. Todas as vezes que Deus está para liberar algo profético, nós estamos entrando numa bifurcação, vamos dizer, numa encruzilhada profética. Existe um chamamento profético, onde Deus coloca dois caminhos à nossa frente e fala: qual desses dois você vai seguir? Escolhe. Seu coração está onde? Quem você quer seguir? O que você quer fazer da sua vida? Mas a escolha é sua. Deus não pode escolher por nós. Ele faz segundo a nossa escolha. Não que ele seja limitado, mas ele decidiu ter um relacionamento com a gente assim. O profeta chega e fala: vocês estão cocheando, estão mancando, porque você não consegue andar em dois caminhos, em dois pensamentos. Eu não sei se você já tentou imaginar essa passagem. Até quando vocês vão cochear entre dois caminhos, entre dois pensamentos? Não dá para andar em dois caminhos, a perna direita no caminho direito e a perna esquerda no caminho esquerdo. Você não consegue, você vai mancar. Você não consegue nem servir a um Senhor bem, nem a outro. Você não vai servir bem a Deus e nem o diabo você vai servir bem. Você tem que escolher quem você quer servir. Não estou falando com dureza, tá? Estou falando o que o profeta disse aqui. E o tema da palavra de hoje é caminhos. Então, quem está anotando aí, abra lá em Salmo 25, versículo 12 e 13. A intenção de Deus sempre foi endireitar o nosso caminho, mas não é para que ele gosta de pegar no nosso pé, porque ele quer que a gente viva uma vida debaixo de um cabresto ou debaixo de uma coleira, dentro de uma coleira. Ele quer endireitar o nosso caminho para que a gente prospere. Ele quer endireitar o nosso caminho para que a gente viva feliz. Ele quer endireitar o nosso caminho para que a gente tenha unidade de pensamentos, para que a gente possa andar dentro dos planos que Ele propôs para nós desde quando nos chamou. Lê para mim aí. Salmo 25, 12 e 13. Salmo 25, versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma e a sua descendência herderá a terra. Ao homem que teme ao Senhor, o que ele fala aí? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ele instruirá no caminho que deve escolher. Consequentemente, o que acontece? Vem o quê? Na prosperidade repousará sua alma. Vem a prosperidade. Na prosperidade repousará a sua alma. Então, quando Deus fala, escolha um caminho, é para que você prospere, se você escolher o caminho dele. Não quer dizer que você vai fazer com o coração interesseiro, mas a consequência de escolher os caminhos de Deus é prosperidade, é felicidade, é paz. É consequência. É simples. Deus não quer ficar estressando a gente com regrinhas. Existem mandamentos. Existe o caminho dele, seguir o caminho dele. Ele não quer ficar com coisinha com a gente, porque ele sabe que nós somos fracos. Se ele apertar muito, a gente espana. Se ele apertar muito, a gente foge. Ele sabe que a gente não aguenta. Por isso que quando nós conversamos, e uma das coisas que nós falamos muito, e o que as pessoas que conversam com a gente, e um dos versículos que é tema, que é lema da nossa comunidade, é aqueles que... Nós não somos aqueles que retrocedem.
não retrocedemos para a perdição. Por isso que nós falamos, continue no caminho, continue, começou, continue, porque vai dar certo, começou, continue, porque vai acontecer, começou, continue, porque Deus não terminou a obra ainda, começou, fique firme no caminho que Ele preparou para você, porque você vai prosperar, você vai prosperar. Tiago 1, 7, 8. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante em todos os seus caminhos. De ânimo duplo. Ou a pessoa de ânimo duplo é inconstante em todos os seus caminhos. O que acontece? Continua lendo. Versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Lê um versículo acima para mim. Versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo duplo, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense que vai alcançar alguma coisa de Deus. A inconstância nos afasta da vontade de Deus. A inconstância nos afasta das bênçãos de Deus. A inconstância nos afasta das promessas, do chamado. Não pense que vai alcançar alguma coisa. Já está decretado aquilo que é seu. Não é com Deus. Ezequiel 18, 29. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os seus caminhos direito, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Não são os meus caminhos direito, ó casa de Israel, não são os seus caminhos tortuosos? O que Deus está querendo dizer aí? Que todo o nosso caminho, nosso caminhar é torto. Nós éramos escravos do inferno. Quando nós saímos, fazendo uma comparação com o povo do Egito, quando o povo sai do Egito, e nós saímos do Egito um dia, nós saímos debaixo de uma escravidão. E existem coisas que ficaram dentro de nós. E Deus precisou preparar um caminho para que o povo fosse preparado. Deus precisou traçar um caminho para que o povo chegasse à terra prometida, mas sem resquícios, sem mácula do pecado, sem mácula do Egito. A primeira coisa que ele faz é atravessar o Mar Vermelho. Podia ser mais fácil, mas ele quis fazer o caminho mais difícil, aparentemente. Depois, o caminho no deserto era um caminho de mais ou menos 11 dias. Por aí. Ele faz em 40 anos. Esse é o caminho de Deus. Não importa quanto tempo demore, siga o caminho dele. Se fosse pelo caminho certo, 11 dias ou 21 dias, não estou lembrado agora. Mas era isso, menos de um mês. O povo chegaria na terra prometida. Deus fala, meu caminho é direito a Israel. E vocês vão andar por 40 anos. Primeiro, para que eles passaram pelo Mar Vermelho, para que Faraó fosse afogado e nunca mais fosse atrás deles. Segundo, eles andaram por 40 anos para que uma nova geração fosse levantada, uma geração profética. No batismo das águas, no atravessar das águas, quando eles atravessam as águas, eles passam para um novo tempo, um tempo profético, e ali começam a viver um novo caminhar. Eles não sabiam o que era caminhar na vontade de Deus. Eles não sabiam o que era andar com Deus. Eles precisaram aprender isso. Hebreus 12, versículo 12 e 13. Por isso restabelecerei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Através da solução dos seus problemas, Deus pretende te usar para muitos serem restaurados. Através do seu fortalecimento, muitos serão fortalecidos. Através dos seus joelhos fortes, das suas mãos erguidas, muitas mãos serão erguidas, muitos joelhos serão fortalecidos.
através do seu entendimento em andar no caminho certo, muitas pessoas entrarão por esse caminho. A igreja, no começo, a gente vai ver que ela é chamada de o caminho. Era considerada uma seita, porque tinha um caminho novo sendo pregado. Existia uma palavra nova sendo pregada. Existia uma palavra de restauração sendo liberada. Existia uma palavra de cura, de salvação sendo pregada. Existia uma palavra de prosperidade sendo pregada. O caminho. Através da sua vida, muitas vidas serão restauradas. Através da sua vida, muitas vidas que estavam à beira do caminho já tinham cansado, já tinham desistido, já estavam sentadas na beira na poeira, serão resgatadas novamente. Fazer caminho retos. É o que se confirma lá em Lucas 3, 4, 6. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Preparem o caminho do Senhor. Geração profética, prepare o caminho do Senhor. Você que faz parte da geração do último tempo, da última volta no relógio de Deus, prepare o caminho do Senhor. Continua. Endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne verá salvação em Deus, porque os caminhos tortuosos serão o quê? Nivelados. Nivelados. Prepare o caminho do Senhor. Quando você está no caminho do Senhor, você prepara o caminho dele para outras pessoas. E se você não está fazendo isso, tem alguma coisa errada. Se você não está fazendo isso, é porque você não entendeu sua posição ainda no reino. Deuteronômio 10, versículo 12. Oito, versículo 6 primeiro. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Guarda os mandamentos do Senhor para andarem nos seus caminhos e o temeres. Andar nos seus caminhos e o temer. Versículo 10, versículo 12. Qual é a vontade de Deus para nós? Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que teme o Senhor? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Que andes em todos os seus caminhos. Por que eu estou falando tanto em caminho? Porque é importante nós entendemos que Deus traçou um caminho especial para a gente. E se nós temos caído, tropeçado, quebrado a cara, é porque nós queremos. Muitas vezes nós estamos fazendo a coisa na nossa força. E não é na nossa força, é na força dele. Existe um caminho plano. Existe um caminho pelo qual Jesus já passou. E ele falou, venham por aqui. Ele mesmo é o caminho. Venham por mim, sigam por mim. Andem por mim, vocês encontrarão vida. Jó, capítulo 22, versículo 21. Jó, capítulo 22, versículo 21. Reconcilia-te, pois, com ele e te em paz, assim sobrevirá o bem. Versículo 25, versículo 30. Versículo 25. Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Versículo 30. E livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza de tuas mãos. Dentro do versículo, aqui não tem uma parte que fala, a tua luz brilhará em teus caminhos. 28.
Versículo 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. E livrará até o que não é inocente, graças e pureza de tuas mãos. Achou isso aí também? Dê 25 a 30, vai, vamos ver 25 a 30. Versículo 25. Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde. E livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Quando você está no seu caminho, interessante, graças à pureza das tuas mãos, Deus livrará até o que não é inocente. Até aquele seu parente que te dá problema, que dá problema na sua casa, Deus vai levar salvação lá. Salvação entra na sua casa, salvação entra no seu serviço, salvação entra na sua faculdade, salvação entra por onde você passa. Riquezas. Está falando de riqueza no caminho de Deus, tem riqueza, salvação, de novo, salvação, paz, cura. É simples. É só entrar por esse caminho. É só andar por esse caminho, trilhar até o fim, não retroceder, não olhar para trás, não sentar à beira do caminho. Muitos se assentaram. E quando você se senta na beira do caminho, você come poeira. As pessoas te deixam para trás. O tempo passa. E as coisas parecem que foram esquecidas, mas não foram. Deus não se esquece. Mas nós podemos jogar fora aquilo que Ele prometeu. Ele está falando, se você alinhar os seus caminhos com os meus caminhos, eu vou liberar palavras ao seu respeito que você nunca imaginou. Se estiverem alinhados os céus com a terra, você vai ser tão abençoado como você nunca pensou. Tudo aquilo que você fizer será bem-sucedido. Eu conheço lugares que foram abençoados, empresas que nunca fecharam, porque existia um crente só dentro de uma empresa. Eu conheço famílias que foram salvas por causa de uma pessoa que se converteu. Eu conheço cidades que foram resgatadas porque uma pessoa decidiu interceder. Conheço casamentos que foram restaurados porque uma pessoa se posicionou. Então, a bênção vem. A bênção vem. Isso é uma realidade, não é uma coisa de sonho. É uma realidade, é uma verdade. Isaías 55, versículo 8 a 13. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus mais altos do que os vossos caminhos. Está vendo? Meus caminhos são mais altos que os seus. Seus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os nossos caminhos são iguais, Deus está falando. Assim como os céus são mais altos do que a terra, eu tenho caminhos mais elevados, eu tenho um caminho mais elevado para você. Continua. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que se primeiro se reguem a terra, e a fecundem e as façam brotar para dar sementes, ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. Quando você está nos meus caminhos, eu libero palavras que não voltam atrás, porque elas não podem voltar, porque eu sou fiel, e quando eu lanço uma palavra, ela se cumpre. Ela se cumpre.
ela não volta vazia para minha boca, não volta vazia para o meu coração, Deus está falando. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e nunca mais voltam para lá, assim minha palavra não voltará vazia. Cara, nós estamos falando de um Deus que é todo-poderoso. Estamos falando de um Deus que é o Criador de tudo, que Ele tem tudo na palma das mãos dEle. E mesmo assim Ele decidiu traçar um caminho para que nós trilhássemos. Um caminho que tem um nome chamado Santo. Esse é o nome do caminho. Mas é um caminho que não é difícil de andar. Se você se submeter à vontade dEle, esse caminho é um caminho de refrigério, é um caminho de descanso. Isaías 55, versículo 8. Último texto que eu quero ler. Isaías 55, versículo 8. 35. 35. De 8 a 10. Isaías 35, versículo 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. É somente para o povo, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Continua. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Nem mesmo louco, essa palavra louco no original é idiota. Nem mesmo idiota vai errar esse caminho. Deus está falando, é um caminho tão fácil de entrar. É um caminho tão fácil de andar. É simples. Mas é para o meu povo. Mas senão que tem gente idiota no meio do povo de Deus. Continua. Versículo 9. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Não haverá leão. O leão aqui representa o demônio, o inferno. Isso aqui é a representação do inferno nessa passagem. Não haverá leão nem animal feroz, mas os remidos andarão por ele. Os remidos andarão por ele. Continua. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Cânticos, alegria eterna, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá toda tristeza e gemido. Os que andam por esse caminho. Lê até o final. Lê até o final, até o 10. É o 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna e coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Nem gemido existe nesse caminho. Não existe tristeza, alegria eterna. Quando nós entramos por esse caminho, muitas vezes parece difícil, e muitas pessoas não entendem. Um caminho de santidade, um caminho de renúncias algumas vezes. Um caminho de abrir mão de muitas coisas para estar na presença dEle. Mas vale a pena. Mas esse é o caminho certo. Ver você aqui hoje me faz entender que você se propôs a andar por esse caminho também. Um caminho chamado santo. Um caminho separado, não é para qualquer um. Só corajosos andam por ele. O fraco, o tímido, não anda por ele. O arrogante não anda por ele. Feche seus olhos um pouco.